Eu só parei porque vi duas crianças sozinhas, no meio do nada, mas o que me fez ficar não foi a fome delas. Foi o que o menino disse depois. Eles não voltam mais, mas ele volta. O silêncio aqui tem cheiro, tem textura, tem hora certa para chegar. Eu conheço cada parte dele. De manhã, ele chega com o vento que empurra a cortina de chita pela janela aberta da sala. À tarde, ele se instala pesado, junto com o calor que sobe do chão vermelho e faz tremer o ar lá longe, na beira da cerca. À noite, ele vira companhia. O tipo de companhia que não fala, não exige nada, mas também não aquece. Faz 3 anos que eu vivo assim, desde que o Geraldo foi. Não foi de repente. Foi devagar, que é a pior maneira de perder alguém. Primeiro o corpo foi ficando mais leve do que devia. Depois os passos foram encurtando. Depois ele parou de sentar na varanda. E uma manhã de abril, quando o sol ainda não tinha esquentado direito, ele simplesmente não acordou mais. Ficou com a mesma expressão serena de sempre, como se estivesse só descansando, como se fosse acordar a qualquer hora para tomar o café que eu já tinha feito. Eu lavei a xícara dele naquele dia. Guardei no armário. Nunca mais tirei. A fazenda é pequena. Umas cabeças de gado, um roçado de milho, algumas galinhas que mais atrapalham do que ajudam. Dá para viver. Não dá para muito mais. Mas eu não preciso de muito mais. Aprendi que necessidade demais é fraqueza. E fraqueza aqui no interior não tem quem carregue por você. Naquele fim de tarde de setembro, eu voltava do pasto mais distante quando o céu foi virando laranja do jeito que só o interior de Goiás sabe fazer. Um laranja largo, sem pressa, que vai tomando conta de tudo. O calor do dia estava arrefecendo um pouco. Os grilos já tinham começado o serviço deles. Eu ia devagar, deixando o baio andar no passo dele, porque a pressa já tinha ido embora junto com muita coisa. Foi aí que eu vi. Na frente do portão da minha casa, o portão de madeira velha que o Geraldo prometeu trocar e nunca trocou, tinha 2 meninos sentados no chão. Não, espera, era um menino e uma menina. O menino mais velho, uns 8, 9 anos, segurava a mão da irmã que devia ter uns 4. Os dois com a roupa empoeirada, o rosto sujo de terra e sol. Sentados ali como se tivessem esperando havia tempo. Eu parei o baio. Eles me olharam sem medo. Sem esperança também, com aquele olhar quieto de criança que já aprendeu que o mundo pode decepcionar, então é melhor não esperar demais. Vocês são de quem? Perguntei do alto do cavalo. O menino engoliu em seco antes de responder. De ninguém mais, ele disse. Nossa mãe morreu. Nosso pai foi embora e não voltou. A menina não disse nada. Só apertou mais a mão do irmão. Eu desci do baio devagar. Fiquei parada por um segundo, olhando para aquelas 2 crianças à porta da minha casa, no meio do fim de tarde que estava dourando tudo ao redor. A poeira da estrada, as folhas do jatobá, o telhado de barro velho. Pensei em quantas vezes eu tinha chegado nesse portão e encontrado só o silêncio. Nunca tinha encontrado ninguém precisando. Vieram de onde? Perguntei. Lá! Ele apontou vagamente para a estrada de terra que some depois da curva. Andamos um tempão. A menina tinha os lábios ressecados. O menino estava com um corte velho no joelho, já cicatrizando torto. Eu olhei para dentro de casa. Olhei para eles. Eu podia chamar o vizinho. Podia mandar buscar alguém da prefeitura. Podia fazer tudo do jeito certo, do jeito distante, do jeito que não dói. Mas a menina me olhou naquele instante, só me olhou, sem pedir nada. E alguma coisa dentro de mim, que eu achei que tinha secado junto com aquela manhã de abril, se mexeu de um jeito que me surpreendeu. Entra, eu disse, e abri o portão. O que a criança carrega? Eu aqueci o feijão que tinha sobrado do almoço. Não falei nada enquanto mexia a panela. Eles ficaram sentados na mesa da cozinha. A menina colada no irmão. Os 2 quietos, como quem aprendeu que silêncio é mais seguro que palavra. Eu pus os pratos na mesa sem cerimônia. Pus a travessa de farinha do lado, uma fatia de queijo que eu tinha guardado para mim. O menino esperou.
Esperou eu sentar, esperou eu começar. Só então ele pegou a colher, devagar, com cuidado, e serviu à irmã primeiro. Aquilo me parou por dentro. Criança de 9 anos servindo a irmã antes de si mesmo. Não aprende isso sozinha. Aprende porque alguém ensinou. Alguém que se preocupava com eles. Como você se chama? Perguntei. Elias. E ela? Binha. O nome dela é Albina, mas todo mundo chama de Binha. A Binha comia com os 2 punhos fechados na borda do prato, como se tivesse com medo que alguém fosse tirar. Quando percebeu que ninguém ia tirar, foi relaxando devagar. No fim da refeição, ela tinha os cotovelos apoiados na mesa e mastigava com os olhos semicerrados, satisfeita do jeito simples que só criança com fome satisfeita consegue ser. Quanto tempo vocês estavam na estrada? Perguntei para o Elias. Ele pensou. Desde ontem cedo, quase 24 horas andando, com uma menina de 4 anos. Seu pai, eu disse com cuidado. Quando ele foi embora, ele falou alguma coisa? O menino ficou quieto por um tempo. Mexeu no resto do feijão no prato. Ele disse que ia resolver uma coisa e voltava logo. Pausa. Mas isso foi há muito tempo. Quanto tempo? Antes da chuva grande. Ele olhou para a janela. Já faz um tempão. A chuva grande aqui no interior tinha sido em março. Já estava em setembro. 6 meses. Eu não disse nada. Peguei os pratos, levei a pia, comecei a lavar. Ouvi a cadeira raspar no chão, a Binha descendo sozinha, e quando me virei ela estava parada do meu lado, me olhando de baixo para cima com aqueles olhos grandes e sérios. Você tem gato? Ela perguntou. Eu quase sorri. Fazia tempo que eu não quase sorria. Não, tenho galinha. Ela considerou aquilo por um momento. Galinha não faz carinho, ela decidiu. Não faz mesmo, concordei. Naquela noite, eu arrumei o quarto do fundo que ficava fechado desde que a sobrinha do Geraldo tinha visitado anos atrás. Sacudi o colchão, botei lençol limpo, abri a janela para arejar. O Elias ficou parado na porta me observando fazer tudo aquilo. A senhora não precisa, ele disse. Eu sei que não preciso, respondi. Tô fazendo porque quero. Ele ficou quieto. Quando eu ia saindo, ele falou baixinho, quase sem querer. A gente não vai dar trabalho. Eu parei. Me virei para ele. Aquele menino estava carregando coisa demais nos ombros pequenos, estava carregando a irmã, estava carregando a ausência do pai, estava carregando o medo de ser fardo. Eu reconheci aquele peso. Carreguei parecido depois que o Geraldo foi. Elias, eu disse, você já deu trabalho nenhum, pode dormir. Ele assentiu, mas continuou me olhando por mais um segundo, como se estivesse medindo se podia acreditar. Fui para minha cama. Demorei a dormir. Fiquei ouvindo a fazenda, o vento, os grilos, o baio mexendo no pasto lá fora, sons que eu conhecia de cor, sons que tinham virado minha única companhia. E fiquei pensando no pai daquelas crianças, num homem que saiu para resolver uma coisa e não voltou em 6 meses. Que tipo de coisa um homem vai resolver e some por 6 meses, deixando 2 filhos pequenos? O sono demorou, mas veio. De madrugada, eu acordei com um barulho pequeno. Fui ver. A Binha tinha saído do quarto e estava sentada no chão do corredor, abraçada aos joelhos, com os olhos abertos no escuro. Eu me abaixei do lado dela. Teve um sonho ruim? Perguntei baixinho. Ela balançou a cabeça que não. Então o que foi? Ela demorou. Depois falou com aquela voz miúda de quem ainda não aprendeu a mentir direito. Fiquei com medo que a senhora sumisse. Igual todo mundo. Eu fiquei parada por um momento. Depois, sentei no chão do corredor do lado dela. As costas na parede fria, o chão de cimento gelado sob a camisola. Não vou a lugar nenhum, eu disse. Ela encostou a cabeça no meu braço. Em pouco tempo estava dormindo de novo. Eu fiquei ali até clarear. O que estava enterrado. Na manhã seguinte, eu acordei com o cheiro de fumaça. Por um segundo, o coração disparou.
Mas logo entendi. Era a fumaça de fogão a lenha. Alguém tinha acendido o fogo da cozinha antes de mim. Levantei e fui ver. O Elias estava de costas para mim, em frente ao fogão, mexendo numa panela com uma colher de pau que ele tinha achado no gancho da parede. A Binha estava sentada na cadeira mais alta, balançando as pernas no ar, observando o irmão trabalhar com uma expressão de quem assiste a algo muito importante. Fiz o mingau, ele disse sem se virar. Achei o fubá no pote. A senhora não se importa? Fiquei parada na entrada da cozinha por um momento. Não me importo, respondi. O mingau ficou ralo. Precisava de mais sal. Mas eu comi sem comentar nada, porque aquele menino tinha acordado antes do sol para fazer o café da manhã de uma estranha. E isso valia mais do que qualquer mingau bem feito. Depois do café, eu fui resolver as coisas da fazenda. O Elias pediu para me ajudar, eu deixei. Ele segurou o balde, afastou as galinhas, observou tudo com aquela atenção séria que ele tinha em tudo que fazia. Não fazia perguntas desnecessárias, só ajudava no que podia e ficava quieto no resto. Foi no meio da manhã, quando a gente voltava do galinheiro, que ele parou de repente. Estava olhando para o mato além da cerca do fundo, uma expressão que eu não soube ler direito. Não era medo, era outra coisa. Reconhecimento, talvez. Você conhece esse lugar? Perguntei. Ele demorou um segundo. É parecido com lá de casa. Onde fica a casa de vocês? Ele apontou vagamente pela estrada. Umas 2 horas a pé, talvez mais. Fiz a conta. Se eles tinham andado desde o dia anterior, devia ser bem mais distante do que ele calculava. Elias, eu disse com cuidado, antes do seu pai ir embora, ele estava diferente? O menino ficou quieto, chutou uma pedrinha no chão. Ele ficava andando no mato. A voz saiu baixa. De noite, às vezes, eu via pela janela. Andando como? Procurando alguma coisa? Cavando. A palavra caiu no ar parada. Cavando o quê? Ele encolheu os ombros, mas os ombros estavam tensos. Ele sabia mais do que estava dizendo. Não forcei. Aprendi com o tempo que criança fala quando se sente segura, não quando a gente empurra. À tarde, enquanto a Binha dormia no quarto do fundo, eu peguei o baio e fui até a propriedade que o menino tinha descrito. Não era difícil de achar. A estrada de terra levava direto, e a casa abandonada apareceu além da curva como ele tinha dito. Uma casa pequena de adobe, com a cerca caída de um lado e o quintal tomado pelo mato. Eu desci do cavalo. A casa estava vazia, mas não tinha aquele cheiro de abandono antigo. Tinha cheiro de abandono recente. A diferença é sutil, mas eu conheço. Entrei no quintal devagar. Foi ali que eu vi. No fundo, perto de uma gameleira velha, o chão estava diferente. A terra estava mais fofa, mais escura, revirada, uma área pequena do tamanho de um baú. Alguém tinha cavado ali fazia não muito tempo e tinha coberto de novo com cuidado, colocado folhas por cima, tentado disfarçar. Eu não mexi. Fiquei olhando por um bom tempo. Depois voltei para o cavalo, voltei para casa, não disse nada para ninguém. Naquela noite, o céu fechou rápido. Vento quente primeiro, depois aquela escuridão súbita que o interior conhece bem. Nuvem grossa, chegando sem avisar. Quando a chuva veio, veio de uma vez. Pesada, fechada, batendo no telhado de zinco com um barulho que impossibilitava qualquer conversa. E foi no meio daquela chuva que o baio começou a relinchas lá fora. Não era o relincho de susto com trovão, era outro. Eu conheço os sons do meu cavalo como conheço os sons da minha própria casa. Eu me levantei, fui até a janela. No meio da chuva, mal dava para ver. Mas dava para ver o suficiente. Tinha uma figura parada do lado de fora do portão, imóvel, na chuva, olhando para casa. Meu coração bateu mais forte. Fiquei parada sem acender luz nenhuma, só observando pela fresta da janela. A figura ficou ali por um longo tempo. Não bateu, não chamou. Só ficou parada naquela chuva pesada, como quem está medindo alguma coisa.
Depois sumiu no escuro. Eu fui até o quarto do Elias. Ele estava acordado, sentado na cama, com os olhos abertos, escutando. Você viu? Perguntei baixinho. Ele assentiu. É ele, disse o menino. O homem que ficava na nossa casa antes. Quem é ele? O Elias abraçou os joelhos no peito. Quando falou, a voz estava pequena, mas firme, do jeito de quem guarda um segredo pesado há tempo demais. Não sei o nome. Mas meu pai tinha medo dele. Pausa. E meu pai não tinha medo de nada. A chuva continuou batendo no telhado. Eu sentei na beira da cama do menino e fiquei ali até ele adormecer de novo. Por dentro, eu estava tomando uma decisão. A hora em que tudo quase desmorona. Amanheceu com a terra vermelha encharcada e o cheiro de mato molhado entrando por todas as frestas da casa. Eu não tinha dormido quase nada. Fiz o café cedo, antes das crianças acordarem, e fiquei sentada na varanda com a caneca nas mãos, olhando a estrada. A chuva tinha parado de madrugada, mas o céu ainda estava fechado, baixo, daquele cinza pesado que fica depois de temporal forte. A estrada de terra estava enlameada, impraticável. Nenhum carro ia passar ali tão cedo, nenhuma moto, ninguém. Eu estava isolada com 2 crianças e um homem desconhecido rondando minha propriedade. Precisava pensar com clareza. O telefone aqui pega conforme o vento, literalmente. Tem dias que pega no meio do quintal, tem dias que não pega em lugar nenhum. Naquela manhã, eu andei por toda a propriedade com o aparelho na mão e consegui 2 barras perto do Jatobá do fundo. Liguei para o delegado de Campos Verdes, que era o município mais próximo com delegacia. Caiu 3 vezes antes de completar. Na 4ª, alguém atendeu. Eu expliquei o que tinha. As crianças, o pai desaparecido, a terra revirada, o homem na chuva. Do outro lado, silêncio de quem está anotando devagar. A senhora tem como chegar até aqui? Ele perguntou. Estrada está fechada de lama. Então vai ter que esperar a estrada secar. Amanhã cedo eu mando alguém. Amanhã cedo. Desliguei o telefone e fiquei olhando para o horizonte. Amanhã cedo era muito tempo. Voltei para dentro. O Elias já estava na cozinha, a Binha no colo, os 2 me esperando sem dizer nada. Aqueles 2 sabiam ler adulto, sabiam quando a conversa tinha sido difícil, quando o semblante fechado significava problema. Aprende quem cresce sem proteção suficiente. Tá tudo bem? O Elias perguntou. Tá, eu menti. Depois parei. Olhei para ele. Não completamente, mas vai ficar. Ele assentiu como se aquilo fosse resposta suficiente. Passei a manhã sem me afastar muito da casa. Fiquei com os olhos na estrada, no mato, no perímetro da cerca. Não vi nada. Mas a sensação de ser observada não foi embora. Aquela sensação que fica na nuca, que o corpo sente antes da cabeça entender. Foi no começo da tarde que a Binha começou a passar mal. Começou com uma moleza. Ela, que era agitada, que vivia querendo ver as galinhas, de repente ficou quieta demais no canto do sofá. Eu encoste a mão na testa dela e já soube. Febre. Alta. Daquelas que chegam rápido e assustam. Ela é assim? Perguntei para o Elias. Pega febre fácil? Ele ficou pálido. Quando ela tinha 3 anos, ela ficou muito mal de febre. Minha mãe ficou a noite toda acordada com ela. Pausa. Minha mãe não está mais aqui. Eu fui para o banheiro buscar o que tinha. Tinha dipirona, graças a Deus. Dei a dose para a idade, envolvi a menina num lençol fino, passei pano úmido na testa. A Binha ficou me olhando com aqueles olhos grandes e fundos, sem reclamar, sem chorar, só me olhando daquele jeito que desfazia qualquer muralha que eu ainda tentasse manter. Dói alguma coisa? Perguntei. A cabeça, ela sussurrou. Vai passar. A senhora tem certeza? Eu engoli em seco. Tenho, eu disse, com toda a firmeza que consegui colocar na voz. Ela fechou os olhos. Fiquei do lado dela, enquanto o Elias ficava parado perto, sem saber o que fazer com as mãos, com o medo estampado no rosto de um jeito que me partiu o coração. Aquele menino
Já tinha perdido a mãe. Já tinha perdido o pai, de alguma forma. Não podia perder a irmã. Ela vai ficar bem, eu disse para ele também. Febre de criança assusta, mas passa. Ele assentiu, mas ficou ali, de sentinela, o dia todo. A febre cedeu no fim da tarde. Devagar, do jeito que febre cede, primeiro para de subir, depois vai baixando em ondas. Quando a Binha pediu água com voz mais firme, eu soltei o ar que eu nem sabia que estava segurando. Foi quando eu ouvi o portão. Não foi batida, foi o rangido da madeira abrindo. Devagar, com cuidado, do jeito de quem não quer fazer barulho. Eu me levantei, fui até a janela lateral, me posicionei onde eu podia ver sem ser vista. Era ele. Tinha entrado no quintal. Estava parado no meio do terreiro, olhando para casa, com uma expressão que eu não consegui ler direito naquela distância, mas o corpo dele estava tenso, calculando. Eu fui até o quarto, peguei a espingarda do Geraldo que ficava atrás do guarda-roupa. Estava carregada. Sempre esteve, porque fazenda sozinha não comporta ingenuidade. Voltei para a varanda, abri a porta e fiquei parada na entrada, com a espingarda na mão, sem apontar para ninguém, só segurando. Ele me viu. Por um longo segundo, nenhum dos dois se moveu. O ar estava parado, nem o vento, nem os grilos. Aquele silêncio específico que antecede coisa importante. Não te conheço, ele disse. A voz era calma demais. Calma de quem pratica. Eu sei, respondi. Você não conhece essas crianças também, apesar de fingir que conhece. Alguma coisa passou pelo rosto dele, rápida. Vim buscar umas coisas que são minhas. Coisas que estão enterradas em propriedade abandonada não são de ninguém, eu disse. E o que tiver enterrado ali vai ser assunto para a delegacia de Campos Verdes, que já sabe que eu existo e sabe onde eu moro. Aquilo o deteve. Ele ficou me avaliando. Olhou para a espingarda. Olhou para mim. Fez a conta toda que um homem assim faz quando encontra um obstáculo que não esperava. Depois, sem dizer mais nada, virou as costas e foi embora pelo portão que ele mesmo tinha aberto. Eu fiquei parada até ele sumir na curva da estrada. Então, fechei o portão, passei o ferrolho, voltei para dentro. O Elias estava no corredor me olhando. Ele foi? Sussurrou. Foi. Vai voltar? Eu fui honesta com ele, porque aquele menino merecia honestidade. Talvez. Por isso, amanhã cedo a gente vai precisar de ajuda. Ele olhou para a irmã que dormia no sofá, olhou para mim, e pela primeira vez, desde que eu tinha aberto aquele portão e deixado os dois entrarem, o Elias deixou o rosto desabar um pouquinho, só um pouquinho, o suficiente para deixar aparecer o menino de 9 anos que ele era, por baixo de toda aquela responsabilidade carregada antes do tempo. Eu abri os braços sem pensar. Ele veio. Abraçou forte, com aquela força desesperada de criança que finalmente encontra onde pousar o peso. Eu segurei ele em silêncio, no meio da sala, com a espingarda encostada na parede, e a Binha dormindo com a febre baixando, e o céu lá fora começando a abrir em estrelas, e alguma coisa dentro de mim se reorganizou. Não sarei. Não foi assim simples, mas alguma coisa que estava quebrada há 3 anos encontrou, naquele abraço pequeno e desesperado, um motivo para continuar de pé. O que fica, depois que tudo passa? O delegado chegou antes do meio-dia. Veio com um assistente e uma caminhonete da prefeitura que abriu caminho na lama com dificuldade. Eu os recebi na varanda, com café passado na hora e as crianças do meu lado. A Binha, já sem febre, um pouco pálida ainda, segurando minha mão com os 2 dedos dela, como se eu fosse partir se ela soltasse. Contei tudo com calma. O homem no portão. A terra revirada na propriedade abandonada. O pai desaparecido desde março. O Elias confirmou com aquela voz firme que ele tinha, olhando para o delegado nos olhos sem piscar, dizendo o que sabia e calando o que não sabia, sem enfeitar nada.
Fui com eles até a propriedade. A caminhonete abriu passagem na estrada enlameada devagar, balançando de um lado para o outro. Quando chegamos, o delegado e o assistente foram até o fundo do quintal, até a gameleira velha, e começaram a trabalhar na terra revolvida. Eu fiquei do lado de fora da cerca com as crianças. Não precisei ver o que tinha enterrado ali. Pelo jeito que o delegado voltou, pela expressão contida que ele fez questão de manter no rosto enquanto já tirava o telefone do bolso, eu entendi que era grave. Era o tipo de coisa que explica 6 meses de silêncio de um pai. O tipo de coisa que explica um homem rondando uma propriedade abandonada na madrugada, na chuva, achando que ninguém ia notar. Eu não perguntei mais nada naquele momento. Tinha crianças do meu lado. No caminho de volta, a Binha dormiu no meu colo dentro da caminhonete, pesada e quente como só criança dormindo fundo consegue ser. O Elias ficou olhando pela janela, vendo o cerrado passar, as árvores tortas, a terra vermelha que o sol já estava começando a secar depois da chuva de véspera. Ele ficou quieto por um tempo longo. Então falou, sem tirar os olhos da janela. Meu pai não vai voltar, vai? Eu demorei um segundo. Não sei ainda, disse com cuidado, mas você vai ter resposta. Isso eu prometo. Ele assentiu devagar. Continuou olhando para o cerrado. Tudo bem, ele disse baixinho, para si mesmo tanto quanto para mim. A gente aprende a ficar de pé. Aquilo me acertou no meio do peito, porque eu tinha dito aquela mesma frase, palavra por palavra, no espelho do banheiro, numa manhã de abril de 3 anos atrás. Tinha dito para mim mesma, sem acreditar direito, só porque precisava ouvir de algum lugar. E ali estava aquele menino de 9 anos, repetindo ela, como se fosse a coisa mais natural do mundo, saber disso tão cedo. Nos dias que se seguiram, a vida tomou um rumo que eu não tinha planejado, porque a vida do interior raramente pede licença antes de mudar. O Conselho Tutelar de Campos Verdes veio conversar. Havia uma tia do lado da mãe das crianças, morando em Porangatu, que não sabia do paradeiro dos sobrinhos. Ela veio ver as crianças pessoalmente. Uma mulher miúda, de cabelo grisalho, com os olhos iguais aos da Binha, que quando viu as 2 crianças no meu quintal, deixou escapar um choro curto e seco, daquele que vem quando o alívio é grande demais para caber em silêncio. Eu observei aquele reencontro da varanda, sem me aproximar. Não era meu momento, era deles. A Binha foi primeiro, como sempre. Ela correu para o abraço da tia sem hesitar, com aquela confiança irrestrita que ela tinha nas pessoas, aquela coisa que eu ainda estava tentando entender de onde vinha, depois de tudo que ela tinha passado. O Elias foi mais devagar, avaliando, medindo, mas foi. Na hora de ir embora, o Elias escapou da mão da tia e veio até mim. Ficou parado na minha frente. Sério como sempre, aquele olhar velho que não combinava com a idade. Eu me abaixei até ficar no nível dele. Vai ser bom em Porangatu, eu disse. Cidade maior, escola boa. Ele não disse nada por um momento. Depois abriu os braços e me abraçou, rápido, forte, sem cerimônia, e soltou antes que eu tivesse tempo de me preparar direito. Virou e foi. A Binha acenou do banco de trás do carro, enquanto a caminhonete da assistente social saía pela estrada. Acenou com os 2 braços, aquele aceno largo de criança, até sumir na curva. Eu fiquei parada no portão. O sol estava alto, a terra vermelha já tinha secado e a poeira fina voltava a bailar na estrada quando o carro passou. Os grilos tinham voltado ao serviço. O baio relinchava lá no pasto, chamando atenção para nada, como de costume. Tudo igual e completamente diferente. Eu entrei em casa devagar, passei pela cozinha. A xícara do Geraldo ainda estava no armário, atrás das outras. Eu abri o armário, peguei ela, coloquei na prateleira da frente. Não sei bem por que fiz aquilo, sei que fez sentido. Fui para a varanda com o meu café e sentei na cadeira de sempre, olhando a estrada que sumia depois da curva. A mesma estrada de sempre, a mesma fazenda,
o mesmo céu imenso do interior que não cabe em descrição nenhuma, só em silêncio. Mas o silêncio estava diferente. Não tinha mudado de tamanho nem de peso, mas tinha mudado de qualidade. Era um silêncio que eu conseguia habitar sem afundar. Um silêncio que cabia vida dentro, se a vida quisesse entrar. Eu pensei no Elias, aprendendo a fazer mingau antes do sol nascer, para não ser fardo de ninguém. Pensei na Binha perguntando se eu ia sumir igual a todo mundo. E em mim sentada no chão frio do corredor até ela dormir. Pensei no abraço rápido e forte que ele me deu, sem preparação. Aquele abraço honesto que criança dá quando não tem mais energia para fingir que não precisa. E pensei no Geraldo. No jeito que ele tomava o café de manhã sem pressa nenhuma, olhando para o quintal, como se o quintal tivesse alguma coisa importante para mostrar. No jeito que ele dizia que a gente não escolhe o que a vida traz, só escolhe o que faz com o que aparece na porta. Na porta. Eu sorri sozinha, ali na varanda, porque apareceu na minha porta, dessa vez, literalmente. E eu tinha aberto. Não virei heroína. Não resolvi tudo. A investigação ia seguir. A verdade sobre o pai daquelas crianças ia demorar a aparecer inteira. A vida deles ia ter capítulos difíceis ainda. Eu sabia disso. Mas eu tinha ficado de pé. E eles também. E às vezes é só isso que a vida pede. Que a gente fique de pé tempo suficiente para que alguém que precisava de porta encontre uma aberta. O café esfriou na caneca enquanto eu ficava pensando. Não me importei. Deixei o silêncio ficar. Dessa vez, ele não pesava. Setembro foi embora sem pedir licença. Assim como tudo vai embora no interior, sem alarde, sem despedida formal. Só um dia você acorda e o ar está diferente, a luz mudou de ângulo, e você percebe que uma estação foi e outra chegou enquanto você estava ocupado sobrevivendo. Outubro chegou com o cheiro de chuva que ainda não veio. Aquele cheiro de promessa que o cerrado conhece bem. A terra ressecada liberando um perfume antigo quando as primeiras nuvens carregadas aparecem no horizonte, como se o chão soubesse antes do céu o que está por vir. Eu acordei numa terça-feira com esse cheiro entrando pela janela do quarto e fiquei deitada por um tempo maior do que o costume, olhando o teto de madeira escura, ouvindo o baio no pasto e as galinhas começando a reclamar do lado de fora. Tinha algo diferente naquela manhã. Demorei um pouco para entender o que. Depois entendi. Eu tinha dormido a noite toda, sem acordar no meio, sem ficar olhando o escuro, sem o peso habitual que pousava no peito por volta das 3 da manhã e ficava até o sol clarear. Tinha dormido do jeito que eu dormia quando o Geraldo estava vivo, fundo, inteiro, sem a sensação de estar de guarda contra alguma coisa que eu não sabia nomear. Me levantei devagar. Fui fazer o café. Coloquei a xícara do Geraldo na mesa do lado da minha. Não me sentei nela, só coloquei, como quem reserva um lugar que sabe que vai ficar vazio, mas reserva assim mesmo, porque o gesto importa mais do que o preenchimento. Tomei meu café olhando pelas 2 xícaras. O sol estava entrando pela janela da cozinha, daquele jeito oblíquo da manhã cedo, fazendo a poeira dançar no ar parado. Eu via aquela poeira toda manhã e nunca tinha prestado muita atenção. Naquela manhã eu parei e olhei de verdade, aqueles grãozinhos dourados girando devagar na claridade. E pensei que a vida é cheia de coisa bonita que a gente deixa de ver porque está ocupado demais com a dor. Geraldo teria dito isso com outras palavras, mais simples provavelmente. Ele era homem de poucas palavras, mas as que ele usava eram sempre as certas. A investigação sobre o que estava enterrado na propriedade abandonada levou 3 semanas para tomar forma. O delegado me ligou numa tarde de outubro, quando eu estava no pasto, verificando a cerca do lado norte que o vento tinha afrouxado. Atendi com a mão ainda suja de terra, o telefone quente no ouvido com o sol daquele jeito que queima mesmo no fim da tarde.
Ele me contou com a economia de palavras de quem já aprendeu a dar notícia difícil sem floreio. Tinham encontrado dinheiro. Uma quantidade significativa, escondida em sacos dentro de caixas de madeira, enterrada a quase 1 metro de profundidade. Dinheiro que vinha de negócio escuso que o pai das crianças tinha se metido sem entender direito a profundidade do buraco, atraído pela promessa fácil que homem desesperado aceita quando as contas não fecham e os filhos precisam comer. O pai estava vivo. Aquilo me pegou de surpresa. Eu tinha me preparado, nos dias que se passaram, para uma notícia diferente. Quando a gente encontra coisa enterrada e homem sumido, raramente a história tem final que não seja o pior. Mas ele estava vivo. Estava detido numa cidade a quase 300 quilômetros dali, envolvido num caso maior que a investigação local. Tinha fugido não do homem que rondava minha fazenda, mas da situação que ele mesmo tinha criado, sem coragem de enfrentar e sem saída que enxergasse. Tinha abandonado os filhos, e eu precisava aceitar aquela palavra, abandonado, por mais que doesse usá-la, porque estava com medo de trazer o perigo para perto deles. O raciocínio de quem está desesperado raramente faz sentido de fora. Eu fiquei parada no meio do pasto por um bom tempo depois de desligar o telefone. O baio veio até mim devagar, encostou o focinho no meu ombro, aquela coisa que ele fazia às vezes quando percebia que eu estava parada demais. Eu passei a mão no pescoço dele e fiquei assim, olhando o horizonte largo do cerrado, o céu começando a tingir de laranja no poente. Pensei no Elias. No jeito que ele tinha dito, meu pai não vai voltar, vai, com aquela voz que tentava ser firme e não conseguia ser completamente. Ele ia precisar saber. Ia precisar processar uma história que era complicada demais para 9 anos. Um pai que não morreu, mas que foi embora assim mesmo. Que escolheu ir. Que talvez tivesse achado que estava protegendo, mas que na prática tinha deixado 2 filhos pequenos sozinhos numa casa de adobe com a despensa quase vazia. Não cabia a mim julgar. Eu não estava lá dentro daquela cabeça. Mas cabia a mim sentir o peso daquilo por aquelas crianças. E eu senti. Liguei para tia Mercedes 10 dias depois. Ela tinha me deixado o número no dia que levou as crianças, escrito num papel dobrado que ela enfiou na minha mão com um aperto que disse mais do que qualquer obrigada. Eu tinha guardado o papel na gaveta da cômoda, sem saber bem porquê, como se soubesse que ia precisar. Ela atendeu no segundo toque. A voz dela era igual ao rosto, miúda, mas firme. O tipo de firmeza que vem de mulher que já passou por coisa difícil e aprendeu que chorar pode, desde que depois levante. "Então, como eles estão?" perguntei. Ela demorou 1 segundo como quem organiza a resposta. "A Binha adaptou rápido", ela disse. "Já está chamando de vovó." Deu uma risada curta, de surpresa ainda, de quem ainda estava se acostumando com aquilo. "O Elias demora mais, mas está indo, está na escola, fica quieto, mas responde quando pergunto. Ontem ele me ajudou a fazer o jantar sem eu pedir." Eu sorri. "Ele faz isso?" eu disse. "Acorda cedo e faz mingau antes de todo mundo." Ela ficou quieta por um momento. "A senhora foi muito boa para eles", ela disse, e a voz tinha aquela textura de quem está tentando não deixar o choro aparecer. "Eu não sei o que teria sido se a senhora não tivesse aberto aquele portão." "Eu precisava tanto quanto eles", eu disse, e era verdade. Era a coisa mais verdadeira que eu tinha dito em muito tempo. Perguntei se podia falar com o Elias. Ela foi chamar. Ouvi os passos dela se afastando, uma voz chamando no fundo da casa, passos voltando diferentes, mais pesados, mais lentos, os passos dele. "Oi", ele disse. Aquela voz séria, aquele tom que media tudo antes de soltar. "Oi, Elias, tô ligando para saber como você tá." Silêncio de alguns segundos. "Tô bem", ele disse. "A escola é grande. Tem uma professora que fala alto demais, mas explica bem."
Pausa. E tem um menino que me empresta borracha porque eu esqueci a minha. Eu ri. Não o quase sorriso de antes. Ri de verdade, baixinho, com o telefone quente no rosto. Isso é bom sinal. É. Outra pausa. E a Binha está gorda. Tia Mercedes cozinha muito. Tia Mercedes parece ser boa pessoa. É, ele disse. E a voz tinha uma qualidade diferente agora, mais macia, como de quem está começando a acreditar em alguma coisa que tinha parado de acreditar. É boa. Antes de desligar, ele ficou quieto por um segundo. A senhora está bem também? Ele perguntou. Aquilo me pegou de surpresa. Aquele menino que tinha chegado na minha porta com o peso do mundo nos ombros estava me perguntando se eu estava bem, com aquela naturalidade de quem aprendeu que cuidar é via de 2 sentidos. Tô bem, Elias, eu disse. Muito bem. Bom, ele disse. Simples assim. Desligamos. Fiquei sentada na varanda por um longo tempo com o telefone na mão, olhando a estrada. O sol estava descendo. A luz ficando aquela dourada comprida do fim de tarde. Um gavião passou alto, girando devagar em espiral, aproveitando a corrente de ar quente que sobe antes do sereno. Eu aprendi com o Geraldo que gavião voando em espiral sem bater asa é sinal de paz. Que quando o bicho não precisa se esforçar é porque o ar está do lado dele. Olhei para o gavião por um tempo. O ar estava do lado dele. Em novembro, eu tomei uma decisão. Não foi repentina. Foi daquelas decisões que ficam fermentando devagar, por baixo das coisas, até que um dia você acorda e percebe que já estava decidido há um tempo e só ainda não tinha colocado em palavra. Fui até a cidade, até o cartório, e me informei sobre o processo de acolhimento familiar temporário. Não estava decidindo adotar. Não estava decidindo nada definitivo, só estava me informando, só estava abrindo uma janela para ver o que tinha do outro lado. A moça do cartório me olhou com aquela expressão de quem está acostumada com burocracias e não com pessoas, e me deu uma pilha de folhetos que eu trouxe para casa e li na varanda, devagar, página por página, com o café do lado esfriando como sempre. Era um processo longo. Tinha curso, tinha visita de assistente social, tinha avaliação, tinha espera. Não era simples. Eu nunca achei que ia ser. Guardei os folhetos na gaveta da cômoda, do lado do papel dobrado com o número da tia Mercedes. Não como coisa resolvida, como coisa em andamento. Como semente que a gente coloca na terra e rega e espera, sem saber exatamente o que vai nascer, mas confiando no processo de crescer. O Geraldo teria dito que eu estava ficando louca, mas teria dito com aquele sorrisão torto que ele tinha, aquele que aparecia quando ele estava mais orgulhoso do que queria demonstrar. Dezembro chegou com chuva de verdade. O cerrado acordou de um jeito que quem não viu, não imagina. Do dia para a noite, literalmente, o verde tomou conta de tudo. Aquelas árvores que ficam tortas e cinzas durante a seca, de repente estavam cheias de folha nova, brilhando de umidade, o capim alto e viçoso, a terra vermelha escurecida pela água. Os pássaros voltaram em quantidade. Bem-te-vis, rolinhas, aquele pássaro amarelo que o Geraldo chamava de canário do campo, e que eu nunca aprendi o nome científico, porque nome científico nunca me pareceu necessário para apreciar o canto. Eu andei pela fazenda numa manhã de dezembro, depois de uma chuva boa, com a bota encharcando na terra mole, o cheiro de mato molhado, que é um dos cheiros mais completos que existem neste mundo, e me peguei olhando para tudo com um olho que parecia novo. Não era novo. Era o mesmo olho de sempre, mas estava vendo de um ângulo diferente. Aquela fazenda que tinha virado só sobrevivência, trabalho para fazer, animal para cuidar, dia para passar, estava bonita de um jeito que eu tinha esquecido que ela era. O jatobá do fundo com as folhas lavadas pela chuva. A cerca que ainda precisava de conserto, mas que segurava o que precisava segurar.
O telhado de barro velho que o Geraldo tinha prometido trocar e que tinha passado mais 30 anos inteirando sem deixar entrar uma gota. Coisas que duram mais do que a gente imagina quando parece que estão acabando. Parei debaixo do jatobá, coloquei a mão na casca grossa e velha. Aquela árvore tinha pelo menos uns 80 anos. Tinha passado por quantas secas, por quantas chuvas, por quantas mudanças naquela terra. E estava ali, torta de um lado por causa de um vento antigo que a tinha dobrado quando era nova, mas de pé, completamente de pé, com sombra suficiente para cobrir um pedaço bom do quintal. A gente aprende a ficar de pé, o Elias tinha dito. Eu encostei a testa na casca do jatobá por um segundo. Sim, aprende. Na semana antes do Natal, a tia Mercedes me ligou. As crianças queriam me mandar uma coisa. Ela ia colocar no correio, mas queria saber se o endereço estava certo. Confirmei o endereço. Perguntei como eles estavam. Ela me contou que o Elias tinha tirado nota boa em matemática e que a Binha tinha apresentado trabalho na escola sobre animais e tinha falado de galinhas, porque galinha não faz carinho, mas a senhora dela tinha. Foi o que a menina disse para a turma, segundo a tia, que estava rindo enquanto contava. Eu precisei parar um segundo antes de conseguir responder. O envelope chegou 3 dias antes do Natal. Era um envelope simples, branco, com meu nome escrito com letra de criança na frente. A letra do Elias, grande e aplicada, cada letra separada da outra com cuidado de quem ainda está aprendendo, mas faz questão de fazer certo. Dentro tinha 2 desenhos. O da Binha era uma casa com janela com cortina, um cavalo marrom no lado de fora e 2 figuras pequenas na porta, uma grande e uma pequena. Em cima, escrito com a ajuda da tia, provavelmente, obrigada por abrir a porta. O do Elias era diferente. Era uma mulher sentada numa cadeira de varanda, olhando uma estrada. O céu era grande, ocupava mais da metade do papel, com estrelas que ele tinha feito uma a uma com capricho. Embaixo da figura da mulher, ele tinha escrito com aquela letra cuidadosa. A senhora não sabia, mas a gente precisava muito. Eu acho que a senhora também precisava. Obrigado, Elias. Eu dobrei os 2 desenhos com cuidado. Fui até a sala. Tinha uma moldura velha na parede. Tinha tido uma foto do Geraldo dentro, mas a foto eu tinha guardado no álbum quando a moldura começou a manchar. E a moldura tinha ficado vazia na parede. Aquele retângulo escuro numa parede clara. Aquela ausência enquadrada. Coloquei os 2 desenhos dentro da moldura. Ficaram meio tortos, um em cima do outro. Não era elegante. Era perfeito. No último dia do ano, eu sentei na varanda mais tarde do que o costume. Esperei à meia-noite do jeito que o interior espera. Sem fogos, ou com fogos distantes demais para ouvir direito, só o barulho dos grilos e o céu absurdamente cheio de estrela que a cidade nunca deixa ver. Aqui a gente vê a Via Láctea a olho nu nas noites limpas. Uma faixa esbranquiçada e densa atravessando o céu de lado a lado, como se o universo tivesse resolvido se mostrar de verdade só para quem está em lugar afastado o suficiente para merecer. Eu olhei para a Via Láctea por um longo tempo. Pensei no ano que tinha passado, no peso dele e no que ele tinha deixado, não em cicatriz, mas em algo diferente, mais parecido com textura, como a casca do jatobá, que é grossa e rugosa não apesar de tudo que passou, mas por causa de tudo que passou. Pensei no Geraldo, mas diferente de antes. Antes, eu pensava nele e sentia falta como se fosse buraco. Aquele vazio que puxa para dentro, que afunda. Agora eu pensava nele e sentia falta como se fosse presença. Aquela qualidade de alguém que já foi tão parte de você que não vai embora de verdade, só muda de forma. Ele estava no jeito que eu tinha aberto o portão sem pensar 2 vezes. Estava no café que eu passava toda manhã forte o suficiente para acordar os mortos. Estava na espingarda que eu tinha pego sem hesitar. Estava em tudo que eu tinha aprendido a ser ao lado dele e que continuava sendo depois dele.
A gente não perde quem amou. Eu entendi naquela noite. A gente aprende a carregar de outro jeito. Janeiro trouxe calor de rachar e as primeiras notícias mais concretas do processo que eu tinha iniciado. A assistente social veio me visitar numa quarta-feira de manhã, uma moça jovem de cabelo preso e caderno na mão, que olhou a fazenda com aquele olho avaliativo de quem faz aquilo todo dia e sabe que não é o lugar que define, é quem está dentro dele. Tomamos café na varanda. Ela fez perguntas. Eu respondi com honestidade, sobre a solidão, sobre o luto, sobre o que aquelas 2 crianças em setembro tinham mexido em mim. Não enfeitei nada, não tentei parecer mais preparada do que estava. Disse que estava aprendendo, que tinha mais perguntas do que respostas, que a fazenda era simples, mas tinha espaço, que eu tinha tempo e disposição que fazia muito tempo eu não sabia o que fazer com elas. Ela me ouviu sem interromper. No fim, fechou o caderno e tomou o último gole de café. A senhora é honesta, ela disse. Isso pesa muito a favor. Eu não disse nada, só assenti. Ela foi embora pela estrada de terra, a caminhonete levantando poeira vermelha. Eu fiquei olhando até sumir na curva. Não sabia o que ia resultar. Não tinha como saber, mas eu tinha feito o que o Geraldo me ensinou sem nunca ter dito em palavras. Tinha aparecido. Tinha chegado no lugar certo, na hora certa e tinha sido honesta. O resto era maior do que eu. Em fevereiro, num dia sem nada demais, eu estava varrendo a varanda quando ouvi um carro na estrada. Não era comum. A minha estrada não tem muito movimento. Quem passa é quem sabe que está vindo aqui, porque não leva a lugar nenhum além da minha fazenda. E do mato além. Parei a vassoura. O carro parou do lado de fora do portão. A porta abriu e desceu a tia Mercês primeiro, pequena e de cabelo grisalho, piscando no sol forte com a mão na testa. Depois a Binha, que já estava descendo antes do carro parar completamente, aquela energia que ela tinha que não cabia em lugar nenhum. E por último, o Elias, devagar, olhando a fazenda com aquele olhar que media tudo. Eu desci os degraus da varanda devagar. A Binha já estava correndo. Me abraçou na canela primeiro. Era a altura que ela alcançava correndo. E depois foi subindo o abraço até onde conseguiu, que era mais ou menos a minha cintura. E ficou ali com a cabeça encostada na minha barriga, apertando forte. A senhora tem galinha ainda? Ela perguntou com a voz abafada no meu vestido. Tenho, eu disse. Eu quero ver. Pode ver. A tia Mercês chegou mais perto com um sorriso cansado de viagem, mas inteiro. Viemos te visitar, ela disse simplesmente. O Elias não parou de falar na senhora desde que ligou. Eu olhei para o Elias. Ele estava parado a uns 3 metros, com as mãos nos bolsos, olhando para a fazenda. Quando percebeu que eu estava olhando, me olhou de volta. Aquele olhar velho e novo ao mesmo tempo. Aquele olhar de quem já aprendeu coisa demais e ainda assim não desistiu de aprender mais. Ele caminhou até mim devagar. Parou. Ficou igual, ele disse olhando ao redor. Ficou. Concordei. Mas parece diferente. Eu olhei para a fazenda também. A varanda, o jatobá, o portão de madeira velha que o Geraldo nunca trocou. A mesma poeira vermelha, o mesmo céu imenso. É, eu disse. Parece. Ele me olhou por um segundo. Depois entrou no quintal como quem entra em lugar que conhece, foi direto para o galinheiro e ficou olhando as galinhas com aquela expressão séria de quem está avaliando assunto importante. A Binha correu atrás. A tia Mercês ficou do meu lado, os dois olhando as crianças. Obrigada por tudo, ela disse baixinho. Não precisa, eu disse. Precisa, ela insistiu gentil. A senhora salvou eles, de mais de uma forma. Eu fiquei quieta por um momento. Eles também me salvaram, eu disse, de mais de uma forma. Ela assentiu. A Binha gritou do galinheiro que uma galinha tinha fugido. O Elias respondeu que não tinha fugido, estava embaixo do comedouro. Eles discutiram com aquela seriedade de irmão mais velho e irmã mais nova,
que não tem a ver com a galinha, mas tem a ver com tudo. Eu e a tia Mercedes nos olhamos. Ela sorriu. Eu sorri. E o sol bateu forte no quintal da minha fazenda naquele dia de fevereiro, igual a todos os outros dias, naquele interior imenso de Goiás que não muda e muda ao mesmo tempo, que é duro e é bonito ao mesmo tempo, que cabe solidão e cabe vida ao mesmo tempo. Porque é isso que o interior ensina para quem fica tempo suficiente para aprender, que o mesmo chão que resseque também floresce, que a mesma estrada que leva também traz, que o mesmo portão que a gente fecha por medo pode ser aberto por escolha, e que às vezes o que bate nele não é o vento, é exatamente o que a gente precisava,